você está usando o tempo de forma errada e é justamente por isso que você não está conseguindo emagrecer. Existem duas formas da gente usar o tempo e eu vou ser bem dicotômica aqui, dizendo que existe a forma certa e existe a forma errada. Se você não está conseguindo emagrecer, eu garanto para você que você está usando o tempo de forma errada. Então, bora lá. Qual é a forma certa da gente usar o tempo? Guarda essa fórmula: 70, 20, 10. E eu vou detalhar essa fórmula aqui para que você consiga, a partir de hoje, ter consistência, fazer o que precisa ser feito para você conseguir emagrecer. E qual é a fórmula que você vem usando? Você vem usando o tempo 95/5. O que seria, então, essas duas fórmulas? Quando a gente fala sobre a gente usar o tempo de uma forma inteligente para a gente conseguir emagrecer, com sabedoria, que vai permitir que a gente consiga fazer aquilo que precisa ser feito hoje, a gente está falando dessa forma 70, 20, 10, que é o quê? Você viver 70% do tempo no presente, 20% do tempo no futuro e 10% do tempo no passado. E como é que a gente usa o tempo hoje? 95% do tempo no passado e 5% do tempo no presente. Isso é, 95% do tempo a gente passa de forma inconsciente. Por que que a gente passa de forma inconsciente? Por que que a gente passa 95% do tempo no passado? Porque tudo aquilo que conduz as nossas decisões, que conduz os nossos comportamentos, que faz com que a gente tenha e mantenha os nossos hábitos, a gente não criou do nada. A gente faz o que a gente faz porque a gente teve referências e a gente se comporta de acordo com as nossas referências. Quais referências? As nossas referências das experiências que a gente viveu no passado, mais especificamente do 0 aos 7 anos de idade. Você se comporta hoje e você faz as suas escolhas de acordo com aquilo que você viu, de acordo com aquilo que você ouviu e de acordo com as experiências que você viveu. As suas decisões você não toma de acordo com o objetivo que você tem, por isso que ter consistência é algo tão difícil. Por isso que você perde o foco muito fácil. Por quê? Porque você se comporta de acordo com as experiências que você viveu, de acordo com aquilo que você ouviu sobre alimentação saudável, sobre comida, sobre recompensa, sobre benefício, sobre atividade física e também as experiências que você viveu. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu, as experiências que você viveu estão armazenadas em você. Você tem isso como referência e 95% do tempo você se comporta de acordo com aquilo que você tem como referência. E 5% do tempo é quando você tenta, de uma forma muito dificultosa, negociar aquilo que precisa ser feito. Qual que é a fórmula ideal, então? A fórmula ideal é a gente viver 70% do tempo no presente, 20% do tempo no futuro e 10% do tempo no passado. Mas como é que eu faço isso, tá? Quando você conseguir viver 70% do tempo no presente, nada mais vai te parar. Você vai conseguir ter consistência, você não vai mais perder o foco, você vai conseguir ter disciplina, você vai conseguir alcançar aquela meta que você tem. Só que para isso, para que você viva 70% do tempo no futuro, no presente, existe um ponto que é essencial. Um ponto não, na realidade, são 4 fases, que é o quê? Você precisa, para você deixar de viver 95% do tempo no passado e viver 70% do tempo no presente, você precisa ter consciência de quais são e de quantos são os bloqueios que te impedem de fazer aquilo que precisa ser feito
hoje? Você sabia que existe mais de 90 bloqueios mentais que te impede de conseguir ter consistência e que faz com que você se perca, que faz com que você perca o foco, que faz com que você não consiga ser consistente? Pois é. Então, a primeira fase para você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito hoje é você ter consciência do que é que te impede, de quantos e de quais são esses bloqueios. Qual que é a segunda fase? A gente precisa ter entendimento. Depois a gente precisa desassociar e aí a gente precisa vir e fazer um novo recondicionamento. Sem essas 4 fases, o que é que acontece? A sua consistência, ela tem prazo de validade. Você vai continuar usando o tempo de forma equivocada. Você não vai conseguir viver 70% do tempo no presente. Por quê? Porque o que faz com que você não consiga ter consistência é justamente os bloqueios que você tem a partir das experiências que você viveu, a partir de tudo aquilo que você ouviu, a partir de tudo aquilo que você experimentou, das experiências que você teve e que se tornou uma verdade para você e hoje você se comporta de acordo com essa verdade. Só que quais são essas verdades? Quais são esses bloqueios? Se você não tiver consciência, você não vai conseguir viver 70% do tempo no presente, tá? Para você viver 70% do tempo no presente, então você precisa ter consciência de quais e quantos são esses bloqueios. Isso precisa estar ligado a uma visão que você vai ter do futuro, onde a gente passa 20% do tempo, que vai estar ligado ao que eu chamo carinhosamente de som, que são os sonhos, objetivos e as metas. Você precisa ter um norte, você precisa ter um direcionador. Por quê? Porque eu posso até viver 70% do tempo no presente, mas se eu não estiver sabendo para onde eu ir, se eu não tiver um alvo, se eu não tiver uma mira, se eu não tiver algo pelo qual eu estou fazendo aquilo, também não faz sentido nenhum, eu também não vou estar indo para lugar nenhum. E 10% do tempo no passado, por quê? Porque a gente usa o passado como uma biblioteca. Existem 2 formas da gente aprender as coisas na vida. Uma é vendo o que eu fiz e o que os outros fizeram que deu certo, e aí eu repito, e vendo aquilo que eu fiz e o que os outros fizeram que não deu certo, e aí eu não repito. Então a gente tem essas 2 formas de aprender. Quando eu sei quantos e quais são os meus bloqueios, o que acontece? Eu consigo usar o passado como uma biblioteca e eu não estou mais condicionada a viver mediante as experiências que eu vivi no passado. Eu consigo ter qualidade de presença para fazer aquilo que precisa ser feito hoje, tá? Então, se você quer saber quantos são e quais são os seus bloqueios, o que é que você precisa fazer? Você precisa fazer o teste dos bloqueios mentais. Existe mais de 90 bloqueios. E se você não consegue ter consistência, se você não consegue usar o tempo a seu favor para você conseguir emagrecer, a sua pergunta nem é: será que eu tenho bloqueio? Sim, você tem. A sua pergunta tem que ser: quais são e quantos são? Porque só você tendo essa consciência é que você vai conseguir passar pelas 4 fases: autoconsciência, entendimento, dissociação e recondicionamento, para que você consiga viver no presente, fazer aquilo que precisa ser feito. Então, se você quiser saber quantos e quais são os seus bloqueios, o que você vai fazer? Vai ter um botão aqui embaixo desse vídeo e você pode clicar para adquirir o seu teste dos bloqueios mentais, tá? Você vai ser direcionado para a plataforma e todas as orientações, elas vão estar lá, tá? Aqui embaixo vai ter também o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode me chamar também, tá? E eu vou aproveitar então para compartilhar aqui que você também pode estar adquirindo o workbook de sonhos, objetivos e metas. Nani, não quero fazer de repente o teste dos bloqueios mentais, mas eu quero ter um direcionador, eu quero saber o que eu preciso fazer,
como que eu vivo, né? 70% do tempo no presente, 20% do tempo no futuro, 10% do tempo no passado, enfim. Então, o workbook ele também é um direcionador para você. O nosso workbook de sonhos, objetivos e metas, realizando o corpo, o peso e a saúde que você deseja. O link para você adquirir o workbook também vai estar aqui embaixo, tá? E vai ser um prazer ter você. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, meu WhatsApp está aqui também, você pode me chamar. É isso, tá? Seja muito, muito, muito bem-vinda, seja se for pelo teste ou seja pelo workbook, tá? Bora lá, toma a sua decisão, porque a vida é muito boa para você não viver bem dentro do próprio corpo. Conte comigo para você realizar o corpo, o peso e a saúde que você deseja e que sim, você merece.